independente da cor, raça, sexo, nacionalidade, credo religioso ou convicção política. Então, sob a perspectiva missionária, nós temos uma missão, que é o quê? A prática da caridade cristã, buscando, através da oração e da ação, diminuir o sofrimento e nós não executamos política pública. Mas sobre a perspectiva civil, nós executamos política pública. E quem é que vai dizer para nós se a gente executa ou não executa? A própria regra. O artigo 7º da regra vai dizer para nós por que nós executamos política pública. O artigo 7º vai dizer: o Conselho Nacional do Brasil, os conselhos metropolitanos, os conselhos centrais e as obras unidas organizar-se-ão, ou seja, se organizarão como pessoas jurídicas na conformidade da lei civil. Ou seja, em conformidade com a lei civil, sob a perspectiva daquilo que a lei espera de nós, a Sociedade São Vicente de Paulo executa política pública. Então, o que esse artigo 1º e esse artigo 7º diz para a gente? A caridade, antigamente concebida como uma boa vontade de confrades e consórcios, vicentinos e vicentinas, ela é convertida em direito. Ou seja, a caridade ela é enxergada, é percebida como direito sob a perspectiva do Evangelho, porque nós não podemos deixar de lado o nosso espírito vocacional, né? O nosso espírito de vocação da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, a Sociedade de São Vicente de Paulo executa política pública, direito, sob a perspectiva do Evangelho. Aí vocês vão me perguntar, mas o conceito de política pública é algo que é executado pelo ente público. Mas, veja bem, há uma diferença do conceito, há uma interpretação mais alargada, ou seja, mais ampliada, do conceito do que é o público. Né? O conceito de público, hoje em dia, não quer dizer somente gestão governamental, mas também de interesse público. Ou seja, aquela ação que é executada, que é feita pelo Estado, pelo governo, pela iniciativa privada, que são as empresas, e as organizações da sociedade civil, que são o terceiro setor, onde a Sociedade São Vicente de Paulo está inserida, ela engloba esse conceito de público, ou seja, do interesse público, aquilo que é de interesse a solucionar um problema da maioria da população, ela é entendida como uma política pública. Mas avançando, quais são essas políticas públicas que nós executamos? Nós temos várias linhas de atuação de políticas públicas. Nós temos assistência social, nós temos saúde, nós temos educação, trabalho, habitação e assim por diante. Então, nós conseguimos atacar e avançar e trabalhar em diversas frentes de políticas públicas. Mas o que é que nós vamos falar especificamente no dia de hoje? Porque não dá para a gente abordar tudo numa noite de hoje, porque senão a gente vai passar a noite de hoje, de amanhã e de depois. Então, nós vamos concentrar o nosso estudo de hoje sobre a perspectiva da assistência social e da política da pessoa idosa. Então, nós vamos ter a perspectiva da assistência social, que ela provê, ou seja, determina quais são os mínimos sociais e deve ser realizada através de um conjunto de ações integrada através da iniciativa pública, o Estado, e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas da população. E a perspectiva da política de proteção à pessoa idosa, a política do idoso, ela tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições, criando meios para que ele consiga promover a sua autonomia, a sua integração e a participação efetiva da sociedade. A política do idoso não está somente para a proteção da vida do idoso, mas como também para que se garanta a autonomia, integração, ou seja, o vínculo e a participação efetiva na sociedade. O idoso ele não pode ser entendido como alguém que já contribuiu e que deve ser excluído do processo democrático de participação na sociedade. Mas a política de assistência social em específico, quais são os objetivos dela, como que ela é executada, como que se dá a participação e como é avaliada essa política pública? Bom, os objetivos da assistência social são três grandes objetivos. Garantir a proteção social,
a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos. Proteção social, para que se tenha a possibilidade de garantir aos vulneráveis, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, o mínimo de proteção. A vigilância socioassistencial, para que o Estado consiga verificar e acompanhar a situação de vulnerabilidade do país. E a defesa de direitos. Uma vez que nós estamos falando de política pública, como nós já havíamos dito anteriormente, a política pública é um direito garantido pela Constituição. Então, o objetivo, o fim, é a defesa e a garantia dos direitos. E como que a política pública de assistência social ela é executada? Através de um mecanismo chamado Sistema Único de Assistência Social, ou também chamado SUAS. O que é o SUAS? O SUAS é um sistema integrado que tem 4 importantes engrenagens que fazem esse sistema funcionar. A primeira delas é a gestão, ou seja, o Estado que gere todo o recurso da política pública. O Fundo de Assistência Social, seja ele nacional, estadual ou municipal, que garante recursos para que essa engrenagem funcione. O Conselho de Assistência Social, que faz com que o controle social faça a política pública acontecer. E a rede socioassistencial, que é aquela formada por entes privados, entes públicos e o terceiro setor, onde nós estamos inseridos. E como que se dá a participação nessa política pública chamada assistência social? Ela pode ser feita de 2 formas. Diretamente, através do orçamento participativo e de conferências municipais, estaduais e nacional de assistência social, e indiretamente, através dos conselhos de direitos, quando nós, entidades, nós, trabalhadores, nós, usuários da assistência social, somos representados por algum conselheiro no Conselho de Assistência Social. Aí eu falei usuários. Lucas, mas usuário? Que palavra é essa? Usuário? É usuário de droga? Não. O termo para quem usa do serviço público de assistência social é usuário. Ou seja, quem está nas nossas ILPIs, como eles são chamados? Para nós, internamente, assistidos. Mas para a política pública, eles são chamados de usuários, porque eles estão usando do serviço da política pública. E como que essa assistência social ela é avaliada? Através de relatórios de atividades, principalmente do terceiro setor, para quem está aí na gestão das ILPIs, sabe muito bem que tem que apresentar sempre para o Conselho Municipal de Assistência Social os relatórios de atividades, os planos de ações, né, o plano anual de ação e o relatório de atividade. É avaliado também pelo controle social, ou seja, pelo Conselho, pelos fóruns representativos e também pelo Ministério Público. No mesmo sentido, para que isso tudo funcione, essa política pública ela tem princípios e diretrizes que precisam ser observadas para que todo esse sistema único de assistência social possa funcionar. E como que quais são esses princípios e essas diretrizes? Primeiro, os princípios. Supremacia do atendimento às necessidades sociais. O que isso quer dizer? Eu tenho que ter uma prioridade para o atendimento das necessidades sociais, principalmente aquelas que diz respeito à rentabilidade econômica, né? Sobre essa rentabilidade econômica, ou seja, a demanda social ela tem que ser prioritária à demanda econômica. Universalização dos direitos sociais, ou seja, o direito social ele é para todo mundo, é para quem dele necessite. O respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia, a convivência familiar e comunitária, vedando qualquer tipo de preconceito ou situação vexatória. Igualdade de direitos de acesso e ao atendimento, divulgação ampla dos serviços, benefícios, programas e projetos da assistência social. E como diretrizes, nós temos 3 importantes diretrizes dessa política pública. A descentralização política administrativa, o que isso quer dizer? Nós temos 3 entes, 3 pessoas importantes que vão cuidar para que esse sistema único funcione bem. O governo federal, o governo municipal e o governo estadual.
todos eles trabalhando e articulando, um complementando o outro, para que essa política pública seja descentralizada, né, ofereça mais oportunidade para a população. Participação da população por meio das organizações representativas, por exemplo, a Sociedade São Vicente de Paulo é uma instituição representativa, ela representa o interesse das entidades, pode representar também o interesse dos seus trabalhadores, pode representar também o interesse dos seus usuários, aqueles que usam do serviço de política pública que é ofertado pela Sociedade São Vicente de Paulo. E, principalmente, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política pública. O que isso quer dizer? É dever do Estado conduzir e guiar todo o trabalho da política pública de assistência social. Não diferente, a política do idoso, ela também tem objetivos, a forma como ela é executada, a forma de participação e também de avaliação dessa política pública. Quais são os objetivos dessa política do idoso, então? Garantir direitos sociais do idoso, ofertando para ele, oferecendo para ele condições de promover a sua autonomia, a sua integração e a sua participação. Política pública do idoso, a gente sempre tem que ter em mente, toda e qualquer ação que eu for fazer para o idoso, eu tenho que pensar nessas 3 palavrinhas: autonomia, integração, participação. Autonomia, garantir com que o idoso expresse a sua vontade. Integração, garantir com que o idoso esteja integrado, participativo, tendo vínculos, né, com a sociedade. E participação, garantir espaços para que ele possa opinar, ele possa construir a política pública que é para ele, né? E como que essa política pública ela é executada? Também de forma descentralizada. Governo federal, governo estadual, governo municipal também atuam, mas de maneira intersetorial. Uai, mas que bicho é esse intersetorial? Quer dizer que, quando a gente trabalha com a política do idoso, tem que ser garantido para o idoso assistência social, saúde, educação, trabalho, segurança, previdência, cultura, justiça, lazer, esporte, tantas outras políticas públicas. Como que se dá a participação nessa política pública? Direta e indiretamente, da mesma forma que na política pública de assistência social, garantindo-se através do orçamento participativo, das conferências municipais, estaduais e nacional, e indiretamente através dos conselhos de direito. Mas, diferente da política de assistência social, a avaliação feita na política pública do idoso é através do controle social, dos conselhos, dos fóruns e de outras manifestações de controle social, e através do Ministério Público. E assim como na política de assistência social, a política do idoso ela também tem princípios e diretrizes que devem ser observados por todos nós que estamos executando uma política pública, seja ela qual for, porque toda política pública tem princípios e diretrizes. Mas quais são os princípios norteadores da política do idoso? A família, a sociedade e o Estado, eles têm dever de proteger o idoso, garantir para ele direito de cidadania, garantir para ele a sua participação na comunidade, defender a sua dignidade, o seu bem-estar e o seu direito à vida. Esse é o primeiro princípio que deve ser observado. O processo de envelhecimento, ou seja, o passar dos anos, processo de envelhecimento, esse processo longo, árduo, ele diz respeito a toda a sociedade e ele tem que estar no centro da discussão da política pública. Ou seja, a gente sempre tem que estar pensando no processo de envelhecimento, tem que ser saudável, tem que ser vital, né? Tem que ser de responsabilidade. O idoso ele não pode sofrer nenhum tipo de discriminação de qualquer natureza. O idoso ele deve ser o principal ator, principal agente e destinatário das transformações pela política pública. E as diferenças econômicas, sociais e regionais, e principalmente aquela diferença do meio urbano e do meio rural, devem ser levadas em conta quando a gente cria uma política pública, principalmente para o idoso. E como diretrizes dessa política pública, nós temos
a necessidade de se viabilizar formas de participação, ocupação e convívio do idoso, para que ele possa estar integrado com as demais gerações. Ele não pode estar vinculado exclusivamente só com a geração dele. Ele tem que participar das demais gerações. Porque, veja, o idoso, ele é o resgate histórico, ele é o resgate da memória de uma sociedade, de uma população. E por isso ele tem que estar integrado. O patrimônio cultural, ele é sustentado através desses relatos, desses contos que esses idosos trazem para a gente. A participação do idoso, como mais uma diretriz, ela tem que ser feita através das suas organizações representativas, deve ser priorizado o atendimento do idoso através das suas próprias famílias primeiro, ou seja, eu tenho que priorizar a manutenção do idoso no seio familiar em detrimento do atendimento asilar. Ou seja, em regra, nós temos que trabalhar para que a família acolha aquele idoso, cuide daquele idoso, para que, em uma exceção, ele seja atendido pelo acolhimento asilar. Claro que com exceção daqueles que não possuem condições para se garantir a sua própria sobrevivência, né? A descentralização da política administrativa, que é aquilo que eu já havia dito, os 3 entes federados atuando juntos na construção dessa política pública, a capacitação e a reciclagem dos recursos humanos na área de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços, como também implementação de sistema de informação, divulgação, gente, daquilo que está disponível para o idoso, estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações, ou seja, meios para que o idoso tenha acesso à divulgação, não é só divulgar, priorizar o atendimento do idoso nos órgãos públicos e privados também, e também apoio, seja ele financeiro ou técnico, para pesquisas sobre questões do envelhecimento, né? Como que está se dando esse processo de envelhecimento? A gente sabe que a população brasileira aumentou a expectativa de vida, então nós vamos ter um maior número de idosos por um maior número de tempo, né? Então, de que forma que o Estado tem que atuar para poder se garantir um envelhecimento saudável? E, por fim, como diretriz dessa política pública, vem um ponto crucial para a sociedade de São Vicente de Paulo, principalmente para as ILPIs. E atenção para quem está aí atuando junto com ILPIs. É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social. Ou seja, o que é a instituição asilar de caráter social? ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então, é vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de cuidados constantes, médicos e de enfermagem. Até aqui tudo bem? Todos estamos bem? Todos acompanhando? Temos dúvida até aqui? Está tudo ótimo. Muito bem. Beleza. Quem tiver dúvida, pode ligar o microfone e me interromper, viu, gente? Então, vamos seguindo. A sociedade São Vicente de Paulo tem que observar esses princípios e diretrizes para executar seus serviços? A resposta é muito clara. Sim, nós que executamos política pública, da mesma forma que o Estado tem que cumprir, nós também temos que cumprir e observar esses princípios e essas diretrizes. Até porque, além dessa observação, é preciso que as ações da sociedade São Vicente de Paulo, além de todos esses princípios e essas diretrizes, ela esteja, todo o nosso trabalho, esteja dentro daquilo que prevê a regra da sociedade São Vicente de Paulo. A regra da sociedade, ela é muito atual. Ela traz informações e mecanismos e oportunidades que se adequam ao mundo atual, buscando através da oração, diminuir o sofrimento, então dá uma amplitude e uma margem para que a gente consiga fazer as nossas ações dentro da regra, respeitando também os princípios e diretrizes das políticas públicas. Afinal, se as ações que forem executadas estejam desalinhadas desses princípios e dessas diretrizes,
elas não vão conseguir atingir os seus objetivos. Vocês lembram que foi uma das primeiras coisas que nós falamos, foram os objetivos dessas políticas públicas? Esses princípios, essas diretrizes, eles existem para quê? Para que a política pública consiga atingir a sua finalidade, ou seja, a superação de um problema social. Então, vamos lá. Nós temos os objetivos da política pública, os princípios que orientam a política pública, as diretrizes que também orientam, a organização da política pública, as ações, os programas, os projetos, os benefícios e os serviços, e o destinatário final, que é o nosso usuário. Ou seja, é um ciclo. É um círculo fechado. Se, por exemplo, eu deixo de observar os princípios da política pública, eu consigo chegar nos objetivos da política pública? Não. Muito menos chegar no meu destinatário final, que é o usuário. Se eu deixo de colocar uma organização na política pública, eu também não consigo chegar ao destinatário final. Ou seja, se eu tiro qualquer um desses elementos desse círculo fechado, eu quebro o círculo e eu não consigo atingir o objetivo da política pública. Em qualquer lugar que eu abrir ele aqui, eu não dou conta de chegar no destinatário final. Nenhum deles. Se eu quebrar o objetivo, ele não vai dar conta de chegar no destinatário final. Se eu tirar as diretrizes, ele não vai dar conta de chegar no destinatário final. Se eu tirar as ações, os programas, os projetos e os benefícios, ele não vai dar conta de chegar no objetivo final, que é no destinatário final, que são os nossos usuários. Então, esse ciclo ele tem que ser observado por todos nós que executamos a política pública, em especial a política de assistência social. E aqui a gente vence o primeiro tópico, que é para poder trazer uma introdução para que todo mundo compreenda o que é a política pública de assistência social e o que é a política pública do idoso. Agora nós vamos falar das normativas. Aquilo que é regra dentro de cada uma dessas políticas públicas. Então nós vamos falar o que converge nessas duas políticas públicas. O que isso quer dizer? O que uma política pública fala com a outra política pública? O que a assistência social fala com a política do idoso? E aí, antes da gente falar especificamente desse tema, eu preciso trazer uma explicação para vocês o que é esse aspecto convergente da política pública. E eu vou interromper a apresentação para que vocês possam me ver, porque eu vou precisar explicar um pouco mais didático. Eu não sei quem está como administrador e se tem como colocar a minha tela como principal. Ivaldo ou Cadu? Parece que é Denise, que está como administrador da reunião. Será que tem como colocar minha tela como principal? Pelo menos se cada usuário fixar a tua tela, fica bem abrangente. Isso, poderia ser. Já facilitaria muito. Todos conseguem me ver ou não? Dá para ver se você está. Então, Acho que vou tentar. Você é a primeira imagem no topo. Ah, beleza. Então, eu acho que é porque eu estou falando, então vai dar para poder ver. Uhum. Imaginem que eu, pessoa, sou a política de assistência social. Eu sou a política de assistência social. E esse óculos que eu estou usando, ela é a política do idoso. Isso aqui tem que ficar muito claro para que a gente consiga compreender o que é essa área de convergência dessas duas políticas públicas. Então, o que é a política de assistência social e a política do idoso? É dizer que a política de assistência social, no caso eu, vou enxergar todo o meu trabalho sob a perspectiva do idoso, ou seja, sob o interesse do idoso, sob a ótica do idoso, sobre como a política do idoso enxerga aquela ação específica na área de assistência social.
Ou seja, eu sou política pública e o óculos é a minha maneira de enxergar as ações daquela política pública. E é isso que quer dizer essa área de convergência. Ou seja, a assistência social, quando ela vai tratar do idoso, ela tem que ter um olhar especial, um olhar específico daquela para aquela atuação daquele público em específico. Então é isso. A política pública do idoso, ele é uma lente de óculos, né? Ele é um óculos que é colocado na política pública de assistência social para que seja atendido os interesses do idoso, da pessoa idosa. Agora eu vou continuar a apresentação para que a gente consiga compreender melhor. Então, o que é que a política de assistência social fala? Que deve ser, como que deve ser a atuação da assistência social sob a perspectiva, sob a visão da proteção do idoso. Ela vai trazer alguns tópicos, 5 tópicos importantes, que os serviços devem ser prestados e desenvolvidos para atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante participação da família, da sociedade, das entidades governamentais e não governamentais. Ou seja, aqui a política de assistência social diz, é responsabilidade social o cuidado com o idoso. Primeiro, da família, depois da sociedade, depois das entidades governamentais e não governamentais. Para além disso, o que mais que a assistência social faz quando ela está cuidando da política do idoso? Ela fala que tem que ser estimulada a criação de incentivos e alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, que é o caso das nossas vilas vicentinas, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares, entre outros tantos. Ela fala que tem que ter uma atuação específica para o idoso. O que mais que a assistência social pede para poder trabalhar com o idoso? Promover simpósios, seminários, encontros específicos. Esse que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, dando formação, né, capacitando o pessoal para poder atuar com a política pública do idoso. O que mais? Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação do idoso. Não tem como nós trabalharmos com o idoso se nós não tivermos um estudo sobre a situação do idoso, sobre a perspectiva de vida do idoso, sobre as deficiências de saúde do idoso, sobre a perspectiva da garantia de direitos do idoso. E, por fim, a assistência social, ela vai dizer também que é importante que se tenha capacitação de recursos para atendimento ao idoso. O que isso quer dizer? Capacitar recurso. É recurso financeiro e recurso humano. Ou seja, fazer com que o recurso que seja aplicado na política pública para o idoso, ele tenha retorno. Ou seja, ele garanta mais participação do idoso, garanta ampliação e integração do idoso com as gerações, e também nos recursos humanos, para que aqueles profissionais que trabalhem com o idoso, ele possa atuar com mais certeza, né, com mais qualidade, com mais aptidão, né, para poder trabalhar junto com o idoso. E aí nós vamos agora avançando para uma questão muito importante. A natureza das atividades das nossas unidades vicentinas. O Conselho Nacional de Assistência Social, ele classifica que as entidades de assistência social, elas são classificadas sobre 3 perspectivas. Nós temos entidades de atendimento, entidades de assessoramento e entidades de defesa e garantia de direitos. O que isso quer dizer? Que cada instituição, ela tem uma perspectiva de atuação. Então, quais são as entidades de atendimento? São aquelas que oferecem o serviço, lida direto com o público, com o usuário. ILPI, por exemplo, vilas vicentinas, os asilos, né? Então, essas são entidades de atendimento. Entidades de assessoramento. Quem são essas entidades de assessoramento? São aquelas entidades que executam programas voltados para o fortalecimento dos movimentos sociais,
das organizações de usuários, das organizações de trabalhadores, capacitação de lideranças, dirigidos também para o público da assistência social. Quem, na estrutura da Sociedade São Vicente de Paulo, executa esse serviço? Os conselhos centrais, os conselhos metropolitanos, o próprio Conselho Nacional do Brasil, e também as entidades de defesa e garantia de direitos, que são aquelas que também, de forma permanente, continuada e planejada, elas oferecem serviços para efetivação e defesa dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento de desigualdades, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos para o público da política de assistência social. Quem são essas instituições dentro da estrutura da Sociedade São Vicente de Paulo? Pode ser os conselhos centrais, pode ser os conselhos metropolitanos, como também pode ser o Conselho Nacional do Brasil. Mas dentro da nossa organização, quem são as unidades vicentinas que devem observar essa classificação? São aquelas unidades vicentinas que têm CNPJ. Por que tem que ser as que têm CNPJ, Lucas? Conferência e conselho particular não pode observar e nem obra especial pode observar isso. Olha, eles não podem observar porque eles não têm CNPJ. E um dos requisitos, tanto da política de assistência social quanto da política do idoso, é que se tenha a regular constituição daquela instituição. Né? Ou seja, ela tenha um CNPJ devidamente que a constitua. Então, por isso que nós temos as obras unidas, que são dotadas de CNPJ, os conselhos centrais, os conselhos metropolitanos e o Conselho Nacional do Brasil, que podem se enquadrar, né, nessa classificação da política de assistência social. E, para além disso, quais são as inscrições? O que eu preciso apresentar para poder, em regra, né, para poder requerer inscrição no Conselho de Assistência Social? Que requisito que eu tenho que atender? Primeiro, ser pessoa jurídica de direito privado. No caso, as obras unidas, conselhos particulares, metropolitanos e nacional, eles são pessoas jurídicas de direito privado devidamente constituídos. Primeiro passo. Nós temos que aplicar as nossas rendas dentro do território nacional e na manutenção do desenvolvimento dos nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos? Cada estatuto está lá dizendo quais são os nossos objetivos. Ou seja, eu tenho que aplicar os recursos no território nacional e também tenho que manter o desenvolvimento dos nossos objetivos. E, para além disso, elaborar plano de ação anual, como também relatório de atividades executadas, que são aqueles 2 documentos que a gente encaminha anualmente para o Conselho Municipal de Assistência Social. E no Conselho do Idoso? O que é que eu preciso apresentar? Primeira coisa que a gente precisa diferenciar. O Conselho do Idoso é uma instituição que ela é alternativa. O que isso quer dizer? Diferente do Conselho Municipal, do Conselho de Assistência Social, que as entidades devem estar inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e, por via de consequência, ela consegue o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, no Conselho do Idoso, se eu não tenho Conselho do Idoso na minha cidade, eu posso me cadastrar a minha entidade no Conselho Estadual do Idoso. Agora, se eu não tenho Conselho Municipal e não tenho Conselho Estadual do Idoso, aonde que eu vou me cadastrar? No Conselho Nacional do Idoso. Por isso que é alternativo. Diferente da assistência social, que é obrigatoriamente no Conselho Municipal do Idoso, que garante para ela a inscrição no CNEAS, no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. E o que eu preciso apresentar para me ter a inscrição no Conselho do Idoso, seja ele municipal, ou estadual, ou nacional? Em regra, a gente precisa ter um programa de ação especificando os regimes de atendimento, ou seja, como que eu vou atender aquela população usuária, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho
compatíveis com aquilo que a lei espera, ou seja, lembra daqueles princípios e diretrizes? Tem que estar de acordo com aqueles princípios e diretrizes, está regularmente constituída, que é o caso da pessoa jurídica devidamente constituída, e demonstrar a idoneidade dos seus dirigentes. Lucas, alguma pessoa que foi condenada em processo administrativo, ou processo penal, processo judicial, pode ser da diretoria? Não pode, porque você tem que demonstrar a idoneidade dos seus dirigentes, né? Tem que ficar atento a isso também. E aí, depois disso tudo, dessas normativas, qual que é o alinhamento institucional que a Sociedade de São Vicente de Paulo tem que ter? É muita coisa. E aí já vou alertar. Aperta o passo, porque a gente precisa estar alinhado nisso tudo. Nós temos que verificar política nacional, estadual e municipal de assistência social e do idoso. Por que são esses três? Porque vocês lembram que são políticas públicas descentralizadas? Então, aquilo que o Conselho Nacional emite, ele é complementada pelo Conselho Estadual, que é complementado pelo Conselho Municipal. Temos que ficar atento a essas três esferas de políticas públicas, dessas políticas desenhadas, como também as resoluções dos conselhos e as nossas normativas internas, ou seja, regulamento, regimento interno, estatuto, outras normativas que estão dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo. É muita coisa? É muita coisa. Mas é isso que faz com que a gente faça o serviço com excelência, como a gente tem feito ao longo de muitos anos. E qual que é o lugar da ILPI? Qual é o lugar da ILPI? E aí já vou lançar a polêmica para vocês. A ILPI é uma política pública? Sim ou não? O que vocês acham? A ILPI, ela é uma política pública? A instituição de longa permanência para idosos é uma política pública? Dentro do que você explicou no início, sim, né? Sim, beleza. Mas ela é vinculada a qual política pública? Ela é vinculada à política pública de assistência social? Ela é vinculada à política pública do idoso? Ela é vinculada à política pública da saúde? Da educação? Do idoso. Do idoso? E as outras políticas são suportes para essa política do idoso. Beleza. Quem mais que acha que é de outra política pública? Eu acho que também é vinculado à assistência social. Assistência social? O que mais? Deixa eu ver quem é que vai me manifestar. Vamos lá, eu estou vendo muitas mulheres quietinhas, Maria Lúcia, Maria Soares, Raquel, Rosineide, Rejane, Marta, Alexandra. O que vocês acham? Eu sou a primeira vez que participo, né? Eu estou entrando como aspirante. Então, assim, no caso, sou totalmente leiga, né? O que você acha? Espero aprender muito com vocês e poder participar ativamente. No momento eu estou no trabalho, mas estou assistindo vocês. Ah, beleza. Muito bom. Tá? Um prazer, muito grande. Boa noite. Quem mais, gente? Ninguém acha que ela é da política pública de saúde? Eu acredito que seja. Da saúde? Isso, porque o idoso ele precisa da assistência social e através da assistência social ele é ligado à saúde, né? Uhum. Por exemplo, se acontecer alguma coisa com o idoso, a assistente social vai entrar em contato com a saúde para avaliar o idoso. Então, acredito que também é uma política pública, a saúde. Beleza. Agora eu vou criar polêmica com vocês. Vou criar uma polêmica muito grande agora. Todo mundo está sentado, graças a Deus. Então, vamos lá.
A ILPI, ela é sim uma política pública, e ela é uma política pública vinculada exclusivamente à política de assistência social. É um órgão de assistência social. Sim. E como é que eu sei disso? Nós temos um documento chamado Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. É a resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social. Essa tipificação, o que ela vai dizer? Ela vai organizar as ações do Estado em níveis de complexidade do Sistema Único de Assistência Social. Ela vai classificar a proteção básica, a proteção especial e a proteção de alta complexidade. E a ILPI e também as vilas, que são as casas-lares, elas são serviços de proteção social especial de alta complexidade. Ou seja, é o nível mais difícil e mais complexo de atuação da política pública de assistência social. E aí, na tipificação, vai dizer, são serviços de proteção social especial de alta complexidade. A linha A, o serviço de acolhimento institucional nas seguintes modalidades. Abrigo institucional, que são as instituições de longa permanência para idosos, as casas-lares, que no nosso caso a gente chama de vilas, as casas de passagem e também as residências inclusivas. Ou seja, são equipamentos que estão vinculados exclusivamente à política de assistência social. Não é política de saúde, não é política de educação, não é política do idoso em si. Ela é um instrumento de assistência social? Mas ela atua sob a perspectiva, sob a visão da atuação e da proteção do idoso. Lembra que eu havia explicado sobre o óculos? É justamente isso. A ILPI é justamente esse equipamento que vai trabalhar a assistência social sob a perspectiva de proteção do idoso. Então, superado isso, nós precisamos caracterizar uma ILPI. Qual que é a característica de uma ILPI? Primeiro, ela tem que ter caráter residencial, destinada a domicílio coletivo. Ou seja, ela tem que parecer uma casa, né? Ela tem que ter essa perspectiva do domicílio, né? De se sentir em casa, um domicílio coletivo. Primeira característica. Segunda característica, ela tem que acolher pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Lucas, menor de 60 anos, pode ser acolhido? Não pode. Não pode. É somente pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E isso quem está dizendo é a própria lei, não sou eu. Qual é outra característica? A pessoa pode ter ou não o suporte familiar. Ou seja, ela pode ser acolhida com mais de 60 anos para poder morar naquela residência, tendo o suporte da família dela ou não tendo o suporte da família dela. Desde que também ela tenha, mais uma característica, condição de liberdade e de dignidade. Ou seja, tem que ser garantido para o idoso, aquele que está sendo acolhido, condição de liberdade para ele, né, poder usufruir daquele espaço, é uma residência dele, de dignidade, de cidadania, né, promover espaços de discussão com os idosos, né, naquilo que diz respeito à política pública do idoso. E outra característica, exercer os direitos humanos. Quais são os direitos humanos? Civis e políticos, econômicos, sociais, culturais e individuais. Civis, participar ativamente da vida social. Políticos, votar, né, participar das discussões nos espaços políticos. Econômicos, discutir orçamentos participativos. Sociais e culturais, integrar, né, os eventos da comunidade. E individuais, porque também tem que ser garantida a individualidade de cada um dos residentes. Então, são essas as características básicas de uma ILPI. Caráter residencial, tem que ter a ideia de domicílio, pessoas com a idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, com condição de liberdade, dignidade e cidadania,
e garantido a ela o exercício dos direitos humanos. E aí agora nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir sobre aquilo que nós já aprendemos até aqui. E aí eu trouxe algumas perguntinhas. E a LPI executa política pública de saúde? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. E a LPI executa política pública de saúde? Sim ou não? Sim. Não. Não pode. Hoje executa, mas não pode. Não pode. Né? Não. Eu falo por isso porque nós temos muitas dessas LPIs, nós temos técnico de enfermagem, enfermeiros. Isso. Mas adiante, vá adiante. Isso. E a LPI não executa política pública de saúde, ela executa política pública de assistência social. E a LPI pode acolher idosos com idade inferior a 60 anos? Não. Mas com idade igual ou superior a 60 anos. E a LPI pode acolher quem tem suporte familiar? Pode. E é até importante que tenha. Até porque nós temos que primar pela integração daquela família, né, com aquele idoso. E a LPI pode acolher idoso contra a sua vontade? Não, não pode. Não pode. Nem por decisão judicial não pode. Porque é descumprimento da lei. A lei fala que ele tem que ser acolhido pela livre e espontânea vontade dele, né? Até porque, senão, descaracterizaria o caráter residencial e de livre exercício dos direitos políticos, dos direitos humanos daquele idoso. Continuando, então. Já vamos para o terceiro passo. Já estamos quase acabando, graças a Deus. Inscrições nos conselhos de políticas públicas. Para que serve a inscrição nos conselhos de políticas públicas? Ela serve justamente para que aquela instituição que requer a sua inscrição no conselho, ela tenha uma carta de apresentação. Ou seja, ela tem um aval do controle social, da sociedade e do Estado, de que ela executa um serviço relevante. Ou seja, ela executa uma política pública, executa um serviço que soluciona um problema social, quando o Estado não consegue atuar. E é importante a gente dizer que, na perspectiva da assistência social, a ILPI, né, a instituição ILPI, ela tem inscrições cumulativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu faço a minha inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, por via de consequência, eu tenho a minha inscrição no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. É obrigatório ter, quando eu faço a inscrição no Conselho de Assistência Social no meu município, é obrigatório eu ter o Cadastro Nacional? Sim. A gestão do município tem que fazer o cadastro daquela instituição e mantê-lo atualizado. A instituição procura gestão para manter esse cadastro atualizado, e a gestão tem que atualizar esse cadastro sempre que necessário. Quem deve se inscrever no Conselho de Assistência Social? Obras Unidas, no município sede, os conselhos centrais, nos municípios da sua abrangência, e ele tem a atuação, principalmente com as Obras Unidas, os conselhos metropolitanos, o Conselho Nacional do Brasil. Então, todas essas que têm CNPJ podem se inscrever nos conselhos municipais de assistência social. E agora nós temos a questão do Conselho do Idoso, que é a inscrição alternativa. Vocês lembram que eu falei que quando não tem no município o Conselho do Idoso, a gente pode procurar o Estado ou o governo, ou o Conselho Nacional? É justamente isso. Ou você se inscreve em um, ou em outro, ou em outro. E por isso que é uma inscrição alternativa. E agora, no último passo dessa noite, nós temos a necessidade da participação nos conselhos de direitos. E aí eu vou trazer duas importantes linhas de atuação do controle social. A área de assistência e a área da pessoa idosa. É o conselho, as instâncias deliberativas da política de assistência social. Conselho Nacional de Assistência Social, fica lá em Brasília.
o Conselho Estadual de Assistência Social, que fica geralmente na capital de cada um dos estados e do Distrito Federal, e o Conselho Municipal de Assistência Social, que está presente em cada um dos municípios. Agora, nós temos também, na perspectiva da política de proteção da pessoa idosa, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Estadual e do Distrito Federal, e também o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Mas o que são esses conselhos? E para que eles servem? Os conselhos, eles são espaços de deliberação. O que quer dizer isso, espaço de deliberação? É um espaço onde você vai ter a participação de diversas pessoas, diversas representações, em que a gente vai discutir aquela política pública e vai decidir sobre aquela política pública. Então, os conselhos são instâncias de deliberação colegiada, ou seja, que tem vários atores participando. E eles são compostos por representantes da sociedade civil. Quem são os representantes da sociedade civil? Na assistência social são 3. Os representantes dos usuários, aqueles que usam do serviço, dos trabalhadores que executam o trabalho, e também das entidades, que somos nós, que atuamos na política pública. E na parte governamental, nós temos os representantes da Secretaria da Assistência Social, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Desenvolvimento e assim por diante. Esses conselhos, eles têm um caráter permanente, com autonomia, e são espaços públicos que têm por missão permitir o planejamento, a aprovação, a normativização, o acompanhamento e a avaliação, monitoramento e fiscalização da política pública, da gestão daquela política pública, dos serviços que são executados, do trabalho desempenhado pelos trabalhadores. Então, é um espaço em que se pode se discutir tudo, como também é um espaço que pode se discutir nada, quando nós não temos um espaço, quando nós não temos conselheiros qualificados para poder atuar. Então, qual que é o caráter de atuação desses conselhos? São 4 principais: de fiscalização, para poder acompanhar o controle dos atos praticados pela gestão do município, ou do estado, ou do governo federal; de mobilização, para poder estimular a participação e contribuições de outras pessoas, de outros atores; de consulta, que ele pode responder a perguntas das entidades, dos usuários, da própria gestão; e de deliberação, quando ele vai decidir, vai intervir, vai formular, vai propor e vai acompanhar tudo que é feito naquela política pública. Mas aí é importante a gente destacar: o conselho ele não funciona só no papel. Ele é executado através do conselheiro. E quem são os conselheiros? São pessoas que exercem a função em nome de determinada representação. São agentes públicos. Conselheiro é agente público, tem autoridade pública, que realiza um serviço público relevante, de forma não remunerada, não recebe salário por isso, e tem como função principal o exercício do controle social. O que quer dizer controle social? Fiscalizar, vigiar tudo. Se sair uma bala daqui, ela tem que ir para cá. E por que ela foi para cá? Então, é justamente por isso. E o que se espera de um conselheiro quando ele assume a cadeira? E por que eu estou trazendo isso? Porque é importante que nós, da sociedade de São Vicente de Paulo, tenhamos representantes nesses conselhos. Todos os conselhos de atuação da sociedade a gente tem que ter, para poder defender o direito e o interesse da sociedade de São Vicente de Paulo, o interesse institucional. Mas o que se espera desses conselheiros? Olha, do lado dos representantes governamentais, se espera que eles prestem contas. Apresente para os outros conselheiros as informações claras e atualizadas sobre as diretrizes e qual que é a posição do governo sobre determinado tema. E da sociedade civil? Se espera o quê? Se espera que aquele representante ele atue dando contribuição daquilo que cada segmento demanda. Ou seja, quem representa o usuário, ele tem que trazer aquilo que é demanda dos usuários.
Quem representa os trabalhadores tem que trazer aquilo que representa, que é a demanda dos trabalhadores. E quem representa as entidades tem que trazer aquilo que é de interesse das entidades. Então, eles têm que participar, né, dessas discussões e trazer essa representação. E aí, depois disso tudo que eu estou falando para vocês devem estar com a pulguinha atrás da orelha pensando assim, meu Deus do céu, além das dificuldades que a gente tem diariamente na execução dessa política pública, nós ainda temos que cuidar de discussão nos conselhos, pelo amor de Deus, mas temos sim. É muito importante que a gente atue nesses conselhos. E eu vou explicar o porquê. Não é só eu falar que é importante, mas eu preciso explicar o porquê. Porque, veja, qual que é o objetivo? O que compete ao Conselho do Idoso? Compete aos Conselhos do Direito da Pessoa Idosa o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política do idoso, no âmbito das suas respectivas instâncias. Ou seja, ela acompanha, fiscaliza e avalia a política do idoso. Se, por exemplo, nós tenhamos alguma ILPI com alguma irregularidade, nós não temos nenhum representante no Conselho do Idoso. Se a gente não está lá dentro para poder discutir, fazer a defesa sob a nossa perspectiva, vão passar um caminhão em cima da gente, sem dó e nem piedade, porque nós estamos falando de garantia de direitos. E o que compete ao Conselho de Assistência Social? Acompanhar a execução da política pública, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das conferências e de acordo com o seu âmbito de atuação. Veja bem, o Conselho de Assistência Social compete aprovar, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, e os conselheiros podem alterar a proposta orçamentária. Eles podem, eles têm esse poder para poder alterar. Então, ir aos pobres, né, voltando para aquilo que é a perspectiva vocacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, ir aos pobres através das políticas públicas que nós estamos executando diariamente, ou seja, caridade, direito sob a perspectiva do Evangelho, é dar e oferecer auxílio a quem necessita e compreender a plenitude das suas vulnerabilidades e ter o compromisso da superação das pobrezas. O compromisso dessa superação de pobrezas, ela pressupõe e exige de nós que estamos atuando, que estamos executando essa política pública, a articulação, fortalecimento e movimentação de uma rede de atores públicos, privados e da sociedade organizada, porque os nossos pobres alcancem a autonomia e a plenitude das suas vidas. O nosso objetivo não é ter um número de famílias assistidas nas nossas unidades, mas é concretizar a superação das suas vulnerabilidades. Então, quanto mais famílias que saem da nossa proteção de política pública, melhor, porque a gente está fazendo com que aquelas famílias, aqueles assistidos, consigam superar as vulnerabilidades. E aí, para poder tentar mapear tudo isso que eu estou falando para vocês com relação a essa articulação, eu trouxe um mapinha para poder facilitar a vida da gente, para a gente poder compreender. Então, qual que é o passo a passo para que a gente consiga atuar junto ao pobre sob a perspectiva da política pública? Primeiro, diagnóstico da vulnerabilidade. Saber a vulnerabilidade. E vulnerabilidade não está só na perspectiva da segurança alimentar. Vulnerabilidade é quando aquele assistido ele não consegue um trabalho, porque ele não tem uma formação, e porque ele não tem uma formação porque ele não conseguiu concluir os estudos, ou se conseguiu concluir o estudo e foi muito precário, ele precisa retornar aos estudos novamente. Vulnerabilidade é quando a pessoa, ainda que ela tenha um salário, ela não consiga sustentar a sua família e garantir o mínimo de dignidade para a sua família, com direito e acesso à cultura, à educação, ao lazer, ao transporte, à segurança, ao saneamento básico. Não está só na perspectiva da segurança alimentar. Então, primeiro passo, diagnóstico das vulnerabilidades. E é no plural, porque não existe só uma vulnerabilidade. É mais de uma, e cada qual na sua perspectiva. Segundo passo, reconhecer e defender os direitos. A gente precisa reconhecer que aquela pessoa que está na situação de vulnerabilidade, a gente tem que reconhecer que ela é detentora de direitos. Nós precisamos defender os direitos daquela pessoa. Terceiro passo,
Responsabilidade compartilhada com o poder público. Nós não podemos fazer tudo sozinhos. Vocês lembram que eu falei logo no início que a responsabilidade é do Estado? Nós só atuamos quando o Estado não consegue atuar. E muitas das vezes a gente sempre atua porque o Estado não consegue atuar. E o Estado tem que atuar. Então, nós temos que conferir a responsabilidade para o Estado. Quarto passo, articulação e trabalho em rede. Nós temos que começar a chamar os nossos parceiros. Quem são nossos parceiros? Quem está ali no postinho de saúde, trabalhando lá com saúde da família. Outra instituição que pode nos auxiliar doando fraldas. O próprio setor privado, que faz doação para a gente. Então, articular essa rede de atuação. Trabalhar em rede. E ter sempre esse vínculo mais próximo. Quinto passo, participação nos espaços de construção de políticas públicas. Que espaço que é esse? Controle social, conselhos de direitos, seja ele qual for, participe. Sexto passo, diálogo e alinhamento com o sistema de justiça. O que isso quer dizer? Conversar com o promotor, conversar com a OAB, conversar com o juiz. Por quê? Nós temos diversas demandas de internação compulsória, acolhimento compulsório de idoso, não pode. Muitas das vezes acolhimento de idoso menor de 60 anos. Muitas vezes idoso com grau 3. Dentro da ILPI, porque ele precisa de cuidados constantes. Então, estabelecer esse diálogo com o sistema de justiça, através mesmo até dos conselhos de políticas públicas. Sétimo passo, apoio setorial. O que isso quer dizer? Se na minha cidade eu tenho a minha ILPI e tem uma outra ILPI, braço dado nela. Vamos atuar juntos. Isso é importante. Porque nós vamos falar a mesma língua, nós vamos defender o mesmo interesse, que o interesse meu é o mesmo interesse dela. Então, trabalhar juntos. Ouvir os atendidos em todo esse processo. Escutar o idoso, escutar o assistido, a criança, o adolescente. Né? Então, escutar quem é que está usando aquele serviço. E, por fim, eu acho que é o mais importante de todos. Esse último passo. É o nono passo. Respeito aos limites de atuação. Entender que, se nós estamos falando de uma instituição que é de assistência social, nós temos que atuar com assistência social e buscar as parcerias para garantir o atendimento em outras perspectivas. Nós temos que entender os nossos limites. Se a gente não consegue atuar, a gente não tem que fazer. Se a gente não consegue fazer, a gente não tem que fazer. Quem tem que fazer é o Estado. Mas nós damos o suporte àquilo onde o Estado não consegue ir. E não é uma obrigação nossa. Mas é um suporte que nós oferecemos. Então, respeitar os nossos limites. ILPI, principalmente. Muitas ILPIs foram pegas de surpresa com o piso salarial da enfermagem. Já havia sido emanado alertas de, ILPI é instituição de assistência social e nós temos que ter assistência social lá dentro. E muitas ILPIs não têm assistência social e não têm psicólogo, que é a equipe mínima que tem que estar lá dentro. E muitas foram pegas de calças curtas, justamente por ter um número elevado de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, de enfermeiro. Por quê? Não compreende que aquela instituição ela é uma instituição que executa política pública de assistência social e não de saúde. Lucas, mas como é que eu vou dar atenção para o meu idoso que precisa de cuidado de saúde? Gente, a responsabilidade não é do Estado? Por que nós não celebramos uma parceria entre o Estado para que ele possa cuidar da parte de saúde? Não tem que ser instituição, gente. Nós temos que compreender os nossos limites de atuação. Tanto é que nós temos ILPIs, que são da assistência social, que quando vai apresentar o relatório de atividades
e o plano de ação e o relatório de atividades omite lá os dados dos funcionários que são da área da saúde. Por quê? Porque é um risco muito grande do Conselho Municipal de Assistência caçar o registro daquela instituição. E caça mesmo. E outra coisa, o recurso público que é destinado para assistência social não pode ser gasto com a política pública de saúde. O recurso é carimbado. Então, não posso se eu recebi o recurso da assistência social, eu não posso pagar um enfermeiro. Eu não posso pagar um técnico de enfermagem. Eu não posso pagar um médico. Eu tenho que pagar o assistente social. Eu tenho que pagar o psicólogo. Eu tenho que pagar o advogado, que pode estar ali dentro da equipe auxiliando. O terapeuta ocupacional, que são aquelas pessoas que estão tipificadas, que podem exercer cargos dentro da assistência social. E aí, para a gente poder finalizar essa reflexão, se no centro do trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo nós temos os nossos mestres e senhores, no centro das políticas públicas nós temos a primazia dos nossos usuários. E por que tudo isso é importante e é nosso dever estar atentos a tudo isso? Porque o nome da Sociedade São Vicente de Paulo é uma marca vitoriosa e ela tem proteção especial. A concessão dessa tão justa proteção, ela decorre das atividades permanentes e do conceito público de quem a obtém decorrente de, pelo menos em tese, do exitoso e laborioso desempenho do trabalho ao longo do tempo. Nós temos 150 anos de vida no Brasil. Completamos agora em agosto. E isso garante com que a Sociedade São Vicente de Paulo seja respeitada. Eu vou deixar na tela para vocês o meu contato, para aqueles que quiserem anotar. Também estou à disposição. Deixa eu só achar aqui. E vou deixar a palavra aberta para vocês. A gente agradece, Lucas, a sua contribuição, né? Caso alguém queira fazer um questionamento, uma ponderação, alguma inferência, pode ficar à vontade nesse momento, né? Antes que a gente vá para as nossas orações finais. Eu queria, de antemão, né? Mais uma vez, ao passo em que agradeço a sua contribuição para os vicentinos da nossa área, registrar a importância de que nossos vicentinos da base mesmo, sabe, das conferências. Aqui nós temos a realidade de cidades ter uma conferência, ter um conselho particular, né? Eu sei que na sua região a sociedade é mais densa, mas por aqui a gente tem realmente essa distância, né? Muitas vezes uma cidade tem uma conferência vicentina que o conselho particular é sediado em outra cidade, não é naquela cidade. Então, a gente tem como a gente tem essa situação por aqui, é importante frisar, né, que o vicentino lá da conferência mesmo, ele tem que procurar na sua prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, quais os conselhos, né, de direito que existem na cidade. Tem que cobrar a implementação desses conselhos, tem que lá fazer parte, tem que ter o seu assento, a sua cadeira nas reuniões desse conselho, né? Do idoso, evidentemente que não só aqui em nossa região, mas em todo o país, né? A sociedade tem uma representatividade muito forte junto a essa população idosa, né? Quantos abrigos, quantos asilos a gente não tem? Quantas instituições de longa permanência de idosos a gente não tem Brasil afora, né? Basta registrar aqui em Pernambuco que todas as nossas obras unidas, são 5, se não me falha a memória, não é isso, Ivaldo? Todas elas são instituições de longa permanência de idosos. Então, traz muita pertinência com o que você colocou aqui para a gente, mas a gente também, enquanto vicentino de conferência, enquanto vicentino de conselho particular, né, de conselho central, todas as instâncias da sociedade, sobretudo aquelas que são unidades gestoras, né, como os conselhos, né, a gente tem que estar realmente, vou usar uma expressão popular, né, no pé dos nossos governantes, né, para que esses conselhos eles sejam uma realidade e não constem apenas no papel, né? A gente tem que ter um conselho realmente participativo, não só do idoso, mas também do Municipal de Defesa dos Direitos da Criança, dos direitos da juventude, dos direitos da mulher,
né, dos direitos humanos. Então, a gente tem que estar atento a essas instâncias de participação social, né, cobrando realmente a efetividade delas, né? A gente não está lá no assento só para figurar, mas a gente tem que buscar essa possibilidade de fazer parte do conselho enquanto instituição realmente regulamentada, né, tudo certinho, e se documentar quanto a isso, né, para poder ingressar nesses conselhos. E a gente tem que realmente exigir que as autoridades façam a sua parte no sentido de fornecer as condições para o funcionamento do conselho. É importante a gente chegar junto, sobretudo na assistência. Eu não tenho a profundidade que você tem, Lucas, mas acredito que é importante a gente estar realmente junto à assistência social, ao desenvolvimento social, né, a secretaria que é responsável por essa pasta no governo municipal, estadual também, por que não? E está buscando a nossa participação, efetivando a nossa participação nesse conselho. Friso novamente, não só do idoso, onde a gente tem uma grande representatividade, mas também nas outras áreas. A gente falava há pouco aqui do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente falava do Conselho Municipal da Mulher, dos Direitos Humanos, e de tantos outros que possam, né, que possam ir surgindo e que possam realmente reiterar, integrar essa participação social. Ô, Lucas, quando a gente também, né, quando eu participei daquele encontro do Denon, né, para mim, pelo menos, foi uma descoberta. Saber que os conselhos... De alguém para a mãe dele amanhã de dia. Alguém está com o microfone ligado aí, o Cadu, vê se tu consegue. Eu não consigo, mas é o Ferreira aqui, LJ Ferreira. Peraí. Ele fez. Aí é o seguinte, a gente descobriu, né, lá no encontro que os conselhos centrais e metropolitanos, no caso nosso, podemos ter também nossas inscrições nos conselhos municipais de assistência social. E um exemplo prático é o nosso conselho metropolitano, né, que chegou Vou dar um exemplo prático aqui, para as pessoas entenderem também a importância de estar nesse conselho. Chegou a taxa de limpeza urbana do Recife de mais de R$4.000, só da sede do Conselho Metropolitano. Então, fomos até a prefeitura pedir a isenção, alguma coisa assim, ela disse, e o que orientaram a gente, que para a gente ser isento, é preciso estar inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social. Sim. Então, quando fomos no Conselho Municipal de Assistência Social, nos deram um monte de documento, de questionário, que, pelo que passaram para a gente, enquanto metropolitano, a gente não tem condições de atender, porque não nos informaram essa parte, que a gente poderia participar também como órgão de assessoramento. Apenas deram como se fosse o trabalho de uma conferência, de um ILPI, né, que é o trabalho diretamente... De atendimento. De atendimento. Então... A gente vai precisar também, Lucas, da sua assessoria, né? A gente vai tentar agora por esse meio, junto à Prefeitura do Recife, no caso do Metropolitano, e já fica aí para os centrais também a dica, né? De procurar na sua cidade, porque alguns dos nossos centrais têm, assim, pode também tentar alguns benefícios que traz você estar inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social e também, quem sabe, no SEBAS, né? E Sim. Até para nossas obras unidas, a maioria tem dificuldade de adquirir a inscrição do SEBAS. Para você ter uma ideia, a gente tem 4 obras, só uma que tem a inscrição e conseguiu renovar. As outras têm algumas pendências que precisa ser sanada para que possa ter essas inscrições. E essas inscrições, pessoal, além de tudo isso que o Lucas falou, de poder participar das decisões, de cobrar, também tem alguns benefícios de impostos, né? Principalmente para quem tem funcionários, né? No INSS, tem um desconto bom de INSS e de outros encargos. Então, é importante mesmo que quem tem CNPJ, no caso dos nossos conselhos centrais, tem CNPJ do Metropolitano, além das Obras Unidas, que possam se inscrever em tudo que é conselho que for possível, né? Para que a sociedade garanta sua participação e sua representatividade. O Conselho Nacional lançou agora, acho que foi ontem, foi anteontem, né, o dia de erradicação da pobreza, eu estou aqui me perdendo nos dias,
E a proposta que foi lançada ela é muito ousada. E nunca vamos conseguir dar passos maiores se a gente ficar restrito à nossa vida de conferência, ir lá na reunião e apenas a nossa visita apenas. Isso é muito importante, mas para que a gente dê passos maiores, é preciso, como você falou, a gente trabalhar em rede. Né? E um meio de trabalhar em rede é esse, é estar presente nessas instâncias, é ter essa capacidade de fazer parceria. Muitas vezes as pessoas reclamam que a sociedade tem muita burocracia, muita coisa, mas a gente tem que saber se beneficiar disso. Né? Porque somos organizados, porque somos instituição, porque temos hierarquia, e temos essa possibilidade de fazer essas parcerias. Então, só com isso, nós vamos poder realmente pensar naquilo que a sociedade se propõe, que é de promover os pobres, porque só com assistencialismo não vamos promover ninguém, vamos perpetuar sempre a miséria. E a gente sabe que, para isso, precisamos dessas instâncias, porque é lá que é discutido, como você muito bem falou, as políticas que são voltadas para esses públicos que a gente tanto trabalha junto a eles, que a gente tanto conhece o sofrimento deles. Né? Então, a gente verifica se o nosso trabalho está sendo tá atingindo o objetivo quando a gente consegue verificar. Na minha conferência, a família que eu assisto já passou geração por geração? Então, se passou, o nosso trabalho precisa ser um pouco mais aprimorado, porque a gente está fazendo, né, multiplicar a vulnerabilidade, multiplicar a pobreza, a gente precisa promover, né? É importante registrar, né, eu acredito que também, né, a importância de nós termos conselhos particulares, né, nós buscarmos construir a realidade de conselhos particulares mais robustos, realmente, né, aí dentro do que o Conselho Nacional do Brasil vem propondo, né, no sentido de atualizarmos, né, os nossos números diante da regra, né, porque os nossos conselhos, eles não podem estar compostos aí, digamos assim, a conta pela receita, né? Nós precisamos de pessoas que sejam pessoas ocupando esses espaços em nome da sociedade de São Vicente de Paulo, representando a sociedade de São Vicente de Paulo, pessoas que tenham realmente condições, né, de participar e de interagirem nesses conselhos. Então, cada vez mais evidencia-se aí a necessidade, né, de que nossas conferências integrem conselhos particulares mais fortes, né, numerosos de acordo com o que pede o nosso regulamento, no sentido de que nós tenhamos corpo para assumir encargos, né, assumir funções para além daquelas que são exigidas internamente na sociedade de São Vicente de Paulo. Então, é bíblico, né? Muitos são os convidados, quase ninguém tem tempo, a messe é grande, né? São poucos aqueles que estão realmente ali dispostos para o trabalho. Então, a gente tem que buscar, enquanto conselho realmente, né, da sociedade de São Vicente de Paulo, seja particular, seja central, a gente tem que buscar fortalecer as nossas bases para que, estando bem abastecidos de membros, nós tenhamos realmente corpo, nós tenhamos realmente perna para andar e para fazer, né, com que a sociedade esteja presente nessas instâncias. Porque eu digo, assim, pela dificuldade que vem enfrentando no meu próprio Conselho Central, muitas vezes aqui na cidade de Limoeiro, interior de Pernambuco, né, a gente fica pensando, quem é que vai agora para o Conselho do Idoso? Aí daqui a pouco é o Conselho da Mulher. Muitas vezes as pessoas se repetem e a gente fica, né, realmente sobrecarregado, porque às vezes são as próprias pessoas que já estão exercendo função de liderança também dentro da sociedade de São Vicente de Paulo, né, nos conselhos particulares, conselhos centrais, eu mesmo no Metropolitano, estou aqui no Conselho Municipal do Idoso, então fica difícil da gente articular tantas funções se na nossa base a gente não tem realmente o número de conferências, o número de confrades e consórcios que possam suprir essas demandas, né? Por isso que é importante a gente tentar, mais um motivo, né? Para a gente tentar se organizar internamente de uma melhor forma. É o que vem acontecendo, Cadu, aqui em Caruaru também. A representatividade da SSVP aqui em Caruaru.
Conselho Central tem a sua cadeira lá no Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa. E tem essa dificuldade de representantes, devido às nossas funções, né, em cargos. E no caso eu que sou um dos conselheiros do Conselho do Idoso, aqui em Caruaru. E tem essa dificuldade, sim. Pois é, então vamos lutar aí para tentar realmente enquadrar os nossos conselhos, enquadrar, na verdade, a nossa sociedade de São Vicente de Paulo, porque os conselhos não são sociedade, né? O que é a sociedade de São Vicente de Paulo são as conferências, os conselhos são consequências, né? São meramente unidades administrativas em função do número de conferências. Vamos ver se a gente consegue. Olha, Cida Prats está com uma contribuição importante aí no chat, ó. Aqui em minha cidade tem uma panelinha nesse Conselho de Assistência Social. Vendo aqui que temos que romper essa barreira. E de fato é mesmo. Se a gente parar para observar, muitas vezes na vida pública, na questão política, não é nem política, né? Nas politicagens da vida, muitas vezes esses conselhos estão lá só para figurar, né? E o poder público se apropria, coloca ali representantes que não têm poder de voz, muitas vezes estão em instituições da sociedade civil, mas estão, de certa forma, também ligados à gestão municipal, e aquilo ali se torna só um balançar de cabeça para o que o poder público tem feito, né? Então, a gente tem, como vicentino, a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que se o Lucas pudesse fazer uma fala nesse sentido, seria muito enriquecedor também. Eu vou dar um exemplo. O Conselho Nacional do Brasil, ele tentou cadeira no Conselho Nacional de Assistência. E eu fui o candidato em nome do Conselho Nacional. Mas nós tivemos um voto, que foi o nosso voto, o meu voto, porque tem a panelinha mesmo. O pessoal se articula e não deixa que outras pessoas participem. É o que a gente chama de oxigenação do controle social. Ou seja, ele vai morrendo sufocado. Mesmas pessoas, mesmas instituições. Assim, há um revezamento de pessoas. Tipo assim, para um mandato é uma pessoa, mas no próximo é outra, mas volta aquela primeira no terceiro mandato. Né? E isso se replica desde o Conselho Nacional até o Conselho Municipal. E vou falar mais para vocês. O Conselho Municipal é o espaço onde que o conselheiro ele tem muito mais autonomia para atuar do que o Conselho Estadual, do que o Conselho Nacional. Quem está na ponta é que dá conta de segurar o rojão e de pôr o pé no barranco e falar, aqui não pode. Até aqui vai, fora disso não vai mais. Né? Essa atuação, para vocês terem uma noção, vou citar um exemplo, não como uma crítica, mas como um exemplo a ser inspiração nossa institucional. As APAES, todos os conselhos de direitos, todos, a APAE tem um representante. Eu estou mentindo? Pode ir em qualquer conselho municipal de qualquer cidade, você vai ter um representante da APAE, se tiver APAE lá na cidade. Vai ter no Conselho de Educação, vai ter no Conselho de Assistência, vai ter no Conselho da Saúde, vai ter no Conselho do Idoso, porque nós temos idosos, né, deficientes, e ela vai estar no Conselho Municipal, ela vai estar no Conselho Estadual, ela vai estar no Conselho Nacional. A articulação que a APAE faz é primorosa. O trabalho que ela desempenha, ela conseguiu desempenhar. Ela achou a engrenagem certa para ela poder trocar e fazer o sistema funcionar. Hoje a APAE ela tem uma parceria com a Lotérica, aqui em Minas, por exemplo, a Federação das APAES em Minas, elas têm uma articulação em que ela consegue financiamento da Loteria Mineira, então boa parte dos serviços que são ofertados por eles tem um suporte financeiro legal. Para além disso, eles têm apoio público, tem deputados eleitos, representantes que fazem encaminhamento de emendas parlamentares. Então, assim, o trabalho que eles conseguiram construir ao longo desse tempo, né, essa articulação, é para a gente se espelhar. Né?
Mas é um tipo de entidade que ela não larga o osso. Sempre você vai ter um representante, né, dela atuando. E é muito aguerrida, né, nessa representação. Quem nos dera ter um representante da Sociedade São Vicente de Paulo também atuando aí, sobretudo nas esferas municipais, pelo menos nas esferas municipais, né, em cada conselho, né, que realmente existe. Então fica aí como tarefa de casa, eu acho que para todo vicentino, eu acho que aqui a gente teve uma média de 30 pessoas nos acompanhando nessa noite, né, variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas a média foi essa. Então, fica como tarefa de casa, né? Você, como vicentino, discutir isso na sua conferência, discutir isso no seu conselho particular e ver ali na sua cidade quais os conselhos que existem e o que você deve fazer, né, para participar, qual a documentação você deve levar lá na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, né, para buscar esse assento, buscar essa cadeira, com quem você deve falar, buscar essas informações. É importante que a gente, né, esteja realmente empenhado nessa busca, porque, como dizia o próprio Antônio Frederico Ozanam, vejam só, né? Como a fala de Ozanam, ela permanece sendo atual. É muito pouco aliviar um indigente dia a dia. É necessário pôr as mãos nas raízes do mal e, por prudentes reformas, diminuir as causas reais da miséria pública. Ora, se a gente continuar, né, achando que o trabalho do Vicentino graças a Deus a gente já tem mudado muito essa mentalidade por aí. Mas se a gente continuar achando que é levar a cesta básica, a família assistida, né, conversar com eles somente e fazer a nossa parte de evangelização, que, claro, é muito importante, mas a gente não vai estar fazendo o que o Zanan disse lá atrás. Ó. A gente não vai estar colocando as mãos, né, nas raízes do mal. A gente não vai estar buscando as prudentes reformas, né, que o Zanan falava, que são capazes, essas sim, de diminuir, né, a miséria pública. Né? Então, a gente tem que exercer o nosso papel de cidadão e de vicentino, de cristão católico, né, e realmente galgar esses espaços que vão ser realmente a voz das pessoas que nós atendemos. Né? Nós precisamos ser essa voz ativa em defesa dos pobres e buscar as reformas sociais, buscar a implementação dos direitos, que eles sejam realmente uma prática, né? E nós precisamos facilitar, levar isso para aqueles que precisam, que desconhecem, porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar sendo realmente aquele tipo de vicentino que não busca mudar a realidade, apenas remediá-la, né? Então, as instâncias de participação estão aí para toda a sociedade civil, né? Para todo cidadão que tiver interesse, cobrar, né? Exigir os direitos e participar. É só assim que a gente consegue mudar alguma coisa. É isso mesmo. No mais, pessoal, se alguém quiser fazer alguma ponderação, né, fique à vontade. E acho que a noite foi muito rica, né? Vamos adiante aí na nossa missão. E eu queria pedir para que o nosso presidente, né, do Conselho Metropolitano pudesse fazer as orações finais, né? Nesse momento, eu vou até compartilhar aqui com vocês na tela, para que todos possam também acompanhá-las. Só um momento. Vocês estão vendo? Vai começar a apresentar. Vou dar um zoom aí para o máximo aí que puder na tela. Pode ser aí. Então, primeiramente, agradecer ao compadre Lucas, né, por ter se disponibilizado desde o primeiro momento que a gente falou com ele, né, para prestar esse apoio hoje a nós, com esse assunto tão novo, né, para tanta gente, e assim, tão pouco conhecido também. Acredito que durante a conversa, né, muita gente estava se perguntando, meu Deus, existe tudo isso, né? E eu, enquanto vicentino, eu tenho obrigação também com isso, né, além do trabalho que eu já faço. Isso é papel da igreja, isso é papel da sociedade, né? Às vezes a gente fica se perguntando essas coisas, né, diante
colocações. Será que isso não é coisa só da política? Ou será que isso não é coisa só de Vicentino que está lá em diretoria de abrigo? Muitas vezes passa isso por nossa cabeça. Mas nós somos católicos, somos vicentinos e também somos cidadãos que convivemos em um espaço, né, onde somos regidos por leis civis e também por outras instâncias sociais e instituições. Então, por isso que é importante que fiquemos atentos a tudo isso, procuremos conhecer mais. É claro que, por mais que a gente fale, não vai ser numa noite só, numa formação só, que a gente vai sair expert nessa parte aí, já que a gente é tão inexperiente nisso, a gente precisa admitir isso também. A gente tem muito pouca experiência nisso. E também para que, quando a gente chegue lá, como o Cadu falou, né, que a gente não seja uma mera figura ilustrativa, né, que está ali só para ocupar o espaço, mas que a gente seja realmente um defensor do interesse dos pobres a quem visitamos, a quem acolhemos. E agradecer também a todos vocês que se fizeram presente nessa noite, né, aqueles da nossa área, do nosso Conselho Metropolitano, e aqueles também dos outros metropolitanos do país que sempre nos acompanham. Temos gente de Minas, São Paulo, aqui da região 6 também, né? Tem bastante pessoas de fora. Então, nós agradecemos e sempre são bem-vindos em nossos trabalhos, em nossas formações e outras atividades do Conselho Metropolitano. Então, para encerrar essa noite de hoje, eu vou passar primeiro a palavra para as considerações finais do confrade Lucas e depois a gente faz as orações que está aí na tela. Eu só quero agradecer imensamente até a paciência de todos. Eu falo muito, até mesmo por causa do horário também, acho que eu extrapolei um pouquinho, mas é muito conteúdo, é muito gostoso, é muito difícil também, mas agradecer imensamente e pedir que nas orações de vocês rezem pelo Conselho Metropolitano de Diamantina para que a gente consiga fortalecer o trabalho da sociedade lá.